Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo propagado pelo canal Dialogando com as Ideias. Hoje nós não vamos falar acerca das escrituras sagradas. Na verdade eu nem ia gravar hoje. No entanto, aconteceu uma fatalidade, um amigo meu morreu pelo vírus Covid-19. Eu fiquei muito triste, muito abalado, porque ele é meu vizinho aqui, estudei com ele e éramos amigos desde criança. E estando aqui na minha casa, refletindo, pensando nas coisas, dialogando com as minhas ideias, me veio à mente um conteúdo de muita importância, de muita relevância para a situação a qual nós estamos vivendo agora. Eu não quero ser prolixo, eu não quero ficar redundante. Eu quero passar esse conteúdo de maneira mais rápida possível para que o conteúdo não fique exausto. Então vamos partir para lá direto, certo? O que está acontecendo? O que me passou pela cabeça hoje, olhando, vendo esse momento que nós estamos vivendo aqui? Como se a morte, o sofrimento, a dor, o medo, uma mente carregada de mecanismos traumáticos, ainda esse vírus ele está provocando mais coisas letais que ainda nós não paramos para perceber. Você tem certeza que você não parou para perceber. Eu acredito que isso veio de Deus para a minha cabeça. Por quê? Quando eu falo assim que as pessoas aí, como se a morte, a morte, o sofrimento, a dor, o desespero, provocando comportamentos aí delirantes nas pessoas, aquele medo de morrer, quando contrai a Covid-19 já começa aí a pisar fora do compasso, toda essa estranheza, esse medo, tudo isso passa pela cabeça da pessoa e ela fica com os mecanismos traumáticos carregados, exaustos. É isso que eu queria falar. A Covid-19, ela está fazendo com que as pessoas desenvolvam um transtorno de personalidade. Rodrigo, o que é isso? O que está acontecendo? A Covid-19, o coronavírus, é um vírus letal e as pessoas estão com medo. Aqueles que não estão com medo, que ficam aí bailando, saindo, se movimentando, fazendo aglomerações, não estão nem aí por enquanto. Mas quando contrair, aí o bicho pega. Aí a pessoa treme na base. Por quê? Aí depois fica lá 70%, 80%, 90% do pulmão comprometido lá, respirando entubado lá. Aí depois começa a dar valor na seriedade que é a vida e a história que nós estamos vivendo. Então, esse vírus, ele está mudando o comportamento das pessoas. Ele está deixando as pessoas apáticas. Não está deixando as pessoas empáticas. Veja bem comigo, olha. No começo, quando veio essa onda de vírus, passou-se por uma charge, uma brincadeira, né? Fazia-se piadinha. Hoje não. Hoje, se você brincar com isso aí, as pessoas vão te ridicularizar e isso vão te xingar e por aí vai. Pois é. Esse vírus, ele está na cabeça das pessoas a todo e a qualquer momento, em todos os lugares e a qualquer momento, certo? As pessoas estão com medo, as pessoas estão se distanciando uma das outras, só que por causa desse medo, ela está trazendo consigo, além da morte, o desespero, a dor, a ansiedade, o transtorno de personalidade. Uma sociopatia está se desencadeando na sociedade. A sociedade está mais agora apática. No começo, morria alguém, quando quase não morria ninguém,
Ah, morreu, ai, que, meu Deus, que fatalidade, que tristeza, como pôde acontecer aquilo? Aí as coisas foram caminhando. Aí você perde um amigo aqui, um amigo ali, um parente aqui, o outro lá. Sabe o que, que vai acontecendo? O ser humano, antropologicamente falando, ele é um ser adaptável ao meio, certo? Então, como ser adaptável, no momento em que começa a morrer gente todos os dias, e isso vem e é do conhecimento dele porque ele está vivendo esse momento, o que, que acontece dentro do cérebro, na mente dele? Ele começa a desenvolver uma barreira, uma casca, uma proteção para que os seus sentimentos não fiquem aí vacilando, para que você aí não fique triste, para que você não fique de cabeça baixa, entendeu? Quando vem ao seu conhecimento que um amigo morreu, um primo morreu devido à desgraça desse vírus. Então, o que está acontecendo? A sociopatia, ela é relacionada com o ambiente social, a educação. Isso, quando a pessoa ela contrai o transtorno de personalidade, e ainda também o que está ligado a isso também é a fobia social. Esses dois estão atrelados por causa desse vírus. Transtorno de personalidade, fobia social e sociopatia social. As pessoas estão amedrontadas. Eu fui cumprimentar uma mulher esses dias, uma senhora já, estava de máscara, tinha descido no meu carro, passei o álcool em gel. No momento em que eu estendi a mão, não. Agora o cumprimento é aqui, né? No soquinho. Eu de longe até estiquei o braço, oi, e fui dar soquinho. Ela deu um pulo para trás e falou: Meu Deus do céu, fica longe de mim. Ou seja, ela está com medo, ela está apavorada. O vírus não traz. O vírus, além da dor, do sofrimento, de tudo aquilo que ele provoca quando você contrai ele, ainda sem ele faz com que as pessoas ainda estejam em estado de sofrimento e em estado de medo. Eu quero aqui diferenciar, gente, a sociopatia da psicopatia. O psicopata, ele já nasce psicopata. Ele é psicopata inato, entendeu? Agora a sociopatia não. A sociopatia, ela vai tendo seus processos, ela vai entrando, é gradativo, paulatinamente, até que você desenvolva um transtorno de personalidade, a sociopatia e a fobia social. Então são esses fatores externos que influencia, que mostra o papel da sociopatia, como que a pessoa desenvolveu aquilo. Se você vê sua mãe, sua avó, seu avô ou seu pai, sua mãe, dentro da sua casa, eles tinham um comportamento assim, mais alegre, mais sorridente, mais exposto. Agora, devido a essa pandemia, a pessoa ficou mais introspectiva, mais para baixo, doente, sem muito ânimo, baixa autoestima baixa. Por quê? Medo. Os mecanismos funcionais da nossa mente estão carregados de trauma. Por quê? A gente liga a TV para assistir o telejornal, ou vai conversar com alguém, sair de casa, ou sabe quem que morreu? Ou sabe quem que está entubado? Ou você sabe quem? Ou morreu que... Então, isso tem desenvolvido três fatores importantíssimos e perigosíssimos, que é a sociopatia social, a fobia social e a apatia com relação ao meu próximo. Por quê? Querendo ou não, isso é um ato involuntário, não é autônomo e nem voluntário da pessoa. Involuntariamente, os mecanismos de defesa, chamado em psicologia mecanismos de defesa, o nosso mecanismo de defesa, ele vai criando uma defesa, ele vai criando uma capa, uma proteção para que essas mensagens doloridas, essas mensagens de tristezas, essas coisas que nos abate e que nos põem para baixo, esse medo todo, o organismo ele acaba criando uma defesa contra isso, só que, consequentemente, aí entra apatia. Quando tudo isso acabar,
que vai acontecer com o ser humano? Nós teremos uma sociedade sociopata, fóbica, social, e nós teremos pessoas apáticas. No começo era uma maior preocupação. Meu Deus, Covid aí, o governo tal, fazendo a sua parte, e aquela correria para lá e para cá. A Covid vem chegando, vem chegando. No começo nós tratávamos do assunto de forma tranquila, de forma superficial. Mas quando a coisa começou a pegar, aí os discursos pararam de ser como eram no começo. Esses dias eu estava ali, vendo o telejornal, e de repente, estava lá, repentinamente apareceu uma matéria lá do Bolsonaro, o Bolsonaro lá com os bolsonaristas, né, os da direita lá, aí eu sou presidente, não sei o quê, aí ele pegou e falou assim, então, eu falei pra vocês, eu falei o quê? Eu falei pra vocês, a gente muda. Você falou nada, o que você falou? Você não falou bosta nenhuma. Tudo que você fala não tem conteúdo. As suas palavras, senhor presidente, são desprovidas, são frívolas e desprovidas de conteúdo e de uma ação imperativa na sociedade. É isso que é o seu discurso. Você só sabe xingar e falar, eu falei. O que você falou? Se você tá aí só pra falar? Eu falei, você não faz merda nenhuma. Ah não, agora o Rodrigo já deu pra ver. Ele é o esquerdista falando. Pô, eu desde o começo já falei. Eu sou apartidário. Aquele que Deus põe na presidência, eu oro para que ele conduz a nossa nação da forma como Deus queira. É por isso que eu não entro nesse negócio de política. Eu não sou marxista, eu tenho aqui para estudar. Eu não sou marxista, eu não sou da direita, eu não sou da esquerda. Eu sou apartidário, eu não tenho partido. Entendeu? Porém, eu fico abismado, eu fico pasmado, eu fico transtornado com as palavras de um líder, de um presidente, que suas palavras não passam de meras palavras fúteis, frívolas e desprovidas de qualquer conteúdo imperativo que se dê na prática ali no dia a dia. Tá entendendo? É isso. Tá lá só para falar, mas vai lá, vai colocar o ministro da Educação, o cara vai lá, comprou o mestrado. É isso que a gente vê. Então, pessoal, o que acontece? Continuando aí, ó, para que o nosso tempo não fique muito elastecido, o que acontece? A psicopatia, ela é essa condição do indivíduo, ou seja, a pessoa, ela já nasce, a psicopatia já nasce, e a psicopatia nasce, e a sociopatia, ela é desenvolvida no dia a dia. 4% da população geral são sociopatas. A fobia social é esse medo. E segundo os especialistas, os psicólogos, principalmente o Augusto Jorge Cury, ele denomina esse estado traumático, esses mecanismos carregados de traumas, de medo e isso e aquilo, de janelas killers. O que são janelas killers? Janelas killers, em inglês, significa assassinos. Sabe o que está acontecendo? Esse governo é um genocida. Ele está matando as pessoas agora. Não passa de um genocida. Ele mata. Ele é um serial killer. Ele é um serial em série. Você assiste agora, você pega aí os telejornais, enfim, pega aí as revistas, você vê um partido brigando com o outro. Esses dias mesmo teve aí, eu falei para vocês aí num vídeo para trás aí, que as pessoas agora estão contabilizando as mortes. Hoje teve a morte de um amigo meu que a família não pôde ver o rosto dele. A funerária chega lá, pega, põe no caixão e leva, gente. Imagina você não poder. Ele fez uma casa aqui ao lado da minha, uma pessoa bacana, trabalhadora, honesta, deixou aí a sua esposa e mais 2 filhos, no qual um é recém-nascido. Veja bem, vê se não é para ficar fora da casinha. Pelo amor de Deus, gente. Tenham cuidado que às vezes o querer amar pode trazer a morte. Está chegando o Dia das Mães aí. Cuidado, um abraço. Cuidado para se tocar. Ah, não, eu não tenho, não. Ah, mãe, vem aqui, deixa eu dar um abraço.
você acaba matando a sua mãe. Por amor, você mata a sua mãe. Vai chegar o dia que você vai poder abraçá-la, todos nós, mas vamos agora esperar, vamos agora ser coniventes com a situação que é de pleno pânico. Então, pessoal, eu deixo aí para os políticos agora, para os políticos, eu não quero falar assim, eu não quero entrar na teoria do caos, eu não quero entrar na Bíblia, quem planta colhe, eu não quero usar a sabedoria popular, lei do retorno, não. Você sabe o que eu quero usar com vocês aí, com vocês que estão aí no poder? Eu quero usar as 3 leis de Isaac Newton, vocês conhecem, né? Porque vocês pressupõem-se que deve ter pelo menos o ensino médio completo. Então, vocês devem ter estudado física na época de vocês. Então, existem as 3 leis de Newton, que é a inércia, né? O princípio da inércia que cabe a vocês, certo? O segundo princípio eu não vou falar aqui porque ele é a área da dinâmica, então não cai para vocês, ainda bem, hein? Quase para soberano. E a terceira, que é ação e reação, são as 3 leis de Newton. Então, essa inércia é para vocês. Vocês estão inérticos. Vocês estão na inércia aí sem saber o que fazer. Vocês estão perdidos. E depois chega lá e ainda fala, dá para reverter ainda. Pessoal, me ouvir. Quem vai reverter, vocês? Ou nós vamos reverter? Com os fardos pesados, altas taxas de impostos e tudo mais, explorando o trabalhador, o pai de família, que tanto sofreu e perdeu nesse governo de merda aí. Quem que vai mudar? Vocês vão mudar? Vocês vão investir? Ou nós que vamos ter que carregar esse fardo pesado que vocês impuseram sobre nós? Então, vocês vão colher a lei da reação. É ação e reação. Causa e efeito. Então, vocês agiram, não agiram? Então, cada ação corresponde a uma reação. Olha, suicídio está crescendo, as pessoas estão desemprego, latrocínio, roubo, furto, tudo mais. Agora, senhor presidente, que é a hora de você armar o Brasil mesmo. Agora, entra lá. Entra, sabe por quê? Porque agora as pessoas estão desesperadas. Você acha que um pai de família aí, muitos pais de família, às vezes fica tão deturpado da cabeça que não quer deixar o filho passar fome e acaba caindo na marginalidade. E aí, o que você vai fazer? Eu quero deixar aqui também, eu quero deixar aqui mais uma palavra que eu fiquei pensando aqui naquele momento. Eu fiquei pensando aqui depois que eu refleti em todo esse conteúdo aí que eu passei para vocês. Tem pessoas que antes do Bolsonaro assumir a presidência, tem muitas pessoas que lutaram, que deram ali um maior esforço, fizeram campanha para a intervenção militar. Imagine agora um cenário de Covid, um cenário letal por Covid-19, sendo o Brasil administrado pela ditadura militar. Você que batalhou, você que foi lá, estendeu, hasteou a bandeira para que a intervenção, você tem que ir, sabe aonde? Você tem que fazer uma intervenção literária para você aprender o que foi a ditadura militar. Por um acaso você sabe o que foi e o que é e o que foi a ditadura militar? Você já leu um livro chamado Infância Roubada? Você sabe o que é um AI-5? Você não sabe? Então para de fazer anarquismo, para de ir na onda, para de ir junto com outras pessoas, Maria vai com as outras. Faz bonitinho. Imagine agora o governo sendo pressionado. Imagine se a ditadura militar tivesse lá. Sabe o que esse governo fez, pessoal? Deixou uma mera expectativa de um Brasil que nós sonhávamos em ser melhor, deixou o nosso Brasil como uma mera expectativa utópica. Estas são as minhas palavras e eu quero que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família e cada um de nós. Deus abençoe o país e que dê mais visão
para que esses governantes saiam da inércia. E eu queria falar aqui um pouquinho também que a inércia, que é um dos princípios aí da lei de Newton, é um corpo sem movimento, não serve para nada. E só pode ser alterado pela aplicação de uma força externa. Então o que é essa força externa? A força externa agora o povo tem que ir para a rua, o povo tem que batalhar, tem que chegar lá e tem que pôr para quebrar mesmo. Entendeu? Porque senão, gente, olha, até agora que eu estava olhando aqui, são 3.742 mortes só hoje. Pelo amor de Deus, nas quais o meu amigo foi junto. Isso não dá para tolerar. A doença está causando pânico nas pessoas, trazendo, como eu falei, sociopatia e fobia social. E essas coisas se dão nas janelas killers. A pessoa fica agressiva, a pessoa fica com raiva, a pessoa ela fica bruta. Tudo acontece, tudo quanto é sentimento hostis, essas janelas põem para fora. Então, cuide-se. Porque eu vou me cuidar. Eu, graças a Deus, eu contraí Covid-19, mas graças a Deus eu fiquei bem. Não foi a minha hora, Deus não quis que me levar naquela hora. Quando Ele quiser, Ele pode levar também. Enfim, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, peço para vocês, compartilhe esse vídeo, clica aí no sininho para que você semanalmente receba todas as minhas publicações. Chega lá, se inscreve no canal, dê seu like. Isso você estará contribuindo não só com o Brasil, para com Deus, comigo e com você também, que vai ser atingido pelo conteúdo, e para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade ainda de ouvir. Eu conto com a presença de vocês, Deus abençoe, espero que Ele retribua em dobro tudo. E lembrando que Dialogando com as Ideias também está lá no Instagram. Sempre que alguém quiser falar aí, fala comigo, me chama lá, com alguma pergunta, alguma dúvida relacionada a isso, nós estaremos lá para o que der e vier, para uma boa compreensão do diálogo com as ideias. Fiquem com Deus, um abraço forte e Deus te abençoe. Até mais.